Ed. Bom, antes de eu começar, deixa eu compartilhar aqui a tela, né, sobre o assunto que a gente vai falar hoje, visualizar e decidir. Então, já apresento um pouco mais do que a gente vai comentar aqui e falo um pouco mais da minha convidada, a Nayara Duarte, que está aqui em cima, na minha, na minha vista aqui, né. Bom, o que a gente vai tratar? Essa primeira é uma aula introdutória, assim, né, que vai abordar muito do que, mostrar um pouco do que a gente vê nesse curso de Visual Thinking para negócios. Então, a gente tentou unir duas áreas de conhecimento, né, a da visualização com a de tomada de decisão. Então, a gente tem algumas coisas para comentar com vocês, para vocês verem como que a tomada de decisão ela pode partir algumas vezes de um raciocínio visual, ok? Então vamos lá. Antes de tudo, meu nome é Rafael de Castro Andrade, eu sou doutor em design pela Universidade Federal do Paraná. Eu pesquiso sobre design da informação, visualização de dados e infografia, né? Toda a minha área de pesquisa, interesse e trabalho está voltada dentro desse universo de visualização de dados, de como a gente consegue se comunicar melhor visualmente, né? E a minha convidada, a Nayara Pereira Duarte. Oi, Nayara, pode se Oh, apresentar. olá, tudo bem? Boa noite. Bom, eu sou a Nayara Duarte, da Fotinho. Eu sou doutora em comportamento do consumidor pela Universidade Federal do Paraná. É, Bom, dentro dessa área de comportamento do consumidor, eu estou num universo que chamam de ciências comportamentais, junto com a economia comportamental e a própria psicologia cognitiva e social, etc., que é essa grande área do comportamento que trabalha com estatística e análise quantitativa de comportamentos humanos. Então, eu estou aqui dando um suporte para o Rafael na parte de estatística e análise de dados e essas coisas de uma maneira um pouco mais pesada, por assim dizer, no que diz respeito a dados e tudo isso. Na verdade, assim, eu falo que eu fiz doutorado em comportamento do consumidor, mas o meu doutorado é em administração de negócios, por isso a gente está unindo os nossos conhecimentos para falar disso. Isso, obrigado. Bom, antes que perguntem, né, tem um detalhe, nós somos casados, sim. e muito desse curso saiu desse diálogo entre as nossas conversas que a gente tem e várias coisas que a gente analisa, né? Então, a ideia do curso também sai dessa conversa que a gente sempre tem, uma discussão, sempre na era trazendo muita teoria dessas questões e pesquisas que estão fundamentando essa área de tomada de decisão ali da ciência do comportamento e tal, e eu também tentando puxar aí o que a gente vai mostrar um pouco, a gente vai mostrar algumas relações aí no meio disso. Bom, então vamos deixar de conversa e vamos direto para o que a gente quer ver aqui hoje, né? Então, o primeiro ponto de onde a gente vai partir para essa conversa vai ser de algo que a gente chama de decisão baseada em evidências, né? Então, no dia a dia, as pessoas que atuam na área de negócios, ou então, isso tanto faz, né? Se é no nível de uma organização muito grande, com vários departamentos e etc., ou num pequeno escritório, ou uma pessoa que tem um comércio e tal, a gente toma decisões de negócio todos os dias, né? Pequenas decisões, grandes decisões, e essa tomada de decisão vai se fundamentada, né? Vai se fundamentar como grande parte dos estudos, né, de organização e tal, para as pessoas se orientarem ali e tomar decisões acertadas e etc, né? Daí, Nayara, eu queria que você pudesse introduzir um pouco melhor aqui para a gente, eu dei esse panorama, né, mas a especialista nesse ponto aqui é você, de o que seria essa decisão baseada em evidências. Na verdade, assim, dentro do universo da administração, e eu acho que, na verdade, qualquer área que se trabalha hoje em dia, você usa as informações que você tem para tomar decisões. Ou seja,
a evidência seria não um oposto, mas a base da intuição, por exemplo, que seria um outro tipo de decisão, onde você não sabe exatamente no que você está fundamentando. A decisão baseada em evidências é uma decisão fundamentada. Então, assim, eu fundamento em que a minha decisão? Geralmente em dados, em análises que eu faço em cima das coisas que já acontecem, sejam tanto internamente do meu negócio, quanto evidências, dados externos, que fundamentam essas decisões. A ideia é você usar as informações que você tem disponíveis da melhor maneira possível para poder fundamentar essas decisões. Bom, então, para você explicar um pouco melhor para a gente, eu vou colocar aqui alguns dados. Na verdade, essa ideia foi minha, mas enfim, vamos trabalhar com isso. Uma das coisas mais básicas quando a gente analisa dados e trabalha com análise de dados em negócio é trabalhar com um conceito estatístico. Uma coisa que eu esqueci de citar quando eu fui me apresentar, que eu acho que é importante falar, assim, eu sou uma pessoa que veio da comunicação, eu sou formada em relações públicas, eu trabalhei bastante tempo com internet, então, assim, antes de entrar na carreira acadêmica, estudar marketing, administração, comportamento do consumidor, eu era uma pessoa que fugia um pouco dos dados, mas, ao mesmo tempo, esse conceito básico que eu vou falar agora é uma coisa que já existia no meu dia a dia, embora de uma maneira bem menos intensa, que é a questão da regressão, que é basicamente o quê? Quando eu tenho como um dado influencia o outro. Uma das coisas bem básicas que existe nessa questão de marketing digital e tal, era você trabalhar com o ROI, com o retorno de investimento. Eu faço uma campanha de Facebook Ads ou de Google Ads, e eu preciso ver o quanto eu estou botando de dinheiro e o quanto eu estou tendo de resultado em vendas. No mundo do e-commerce é um dado muito comum e que você acaba tendo que trabalhar no dia a dia. Todo dia está ali, quando você monta uma campanha, você está estimando o quanto ela está trazendo de resultado. Essa relação entre o quanto eu invisto e o quanto retorna, o quanto vem de determinado anúncio, é uma regressão, porque eu estou botando X e devolvendo Y, basicamente. Então, assim... Só antes de eu fazer uma pergunta, né? Assim, então, no caso, isso é uma decisão comum, né? De, tipo, por exemplo, de negócios, assim, não só, no caso, você deu exemplo ali de e-commerce, mas sei lá, se eu vou contratar mais um funcionário, né? Tipo, o quanto eu vou investir, colocar de dinheiro em alguma coisa, eu quero saber mensurar, né, esse retorno para ver se eu invisto mais ou menos. Então é uma situação bem comum, assim, né? Em várias questões de negócio, você faz, tipo, regressões que não é só questão de dinheiro, mas, tipo, é um conceito estatístico bem básico para várias coisas, que se eu estou fazendo isso, o quanto está resultando nisso. É essa relação entre esses fatores, entre essas variáveis, que a gente chama de regressão. Então, tipo, quanto elas estão relacionadas ou não estão relacionadas. É um instrumento bem útil para tomar essas decisões. É uma coisa bem básica de estatística, mas que às vezes foge um pouco do universo, dependendo do como você trabalha. Mas, enfim. E daí, assim, essa tabela aqui, só para explicar... Isso, aí. A gente simulou... esses dados eles já existem, eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouquinho, mas assim, a gente simulou só para criar uma relação e conseguir explicar melhor isso, como se fosse o quanto você investe de dinheiro e o quanto vende de resultado em diferentes campanhas. Tipo, é uma coisa bem hipotética, assim. Na verdade, isso aconteceu porque eu estava tentando explicar esses conceitos ontem para o Rafael aqui em casa. E daí eu falei, imagina se for assim, assim e assim. Então, assim, imaginando que você criou uma campanha no Facebook, uma campanha no Google, fez uma campanha offline, uma campanha de TV, e você quer mensurar o resultado. E, botando legal, você cria um cupom que seja para conseguir mensurar o resultado de cada uma dessas nas suas vendas. Então, assim, eu tenho o quanto cada anúncio trouxe de resultado. É bem simulado, não tem esses números ali, no final não tem nada a ver com uma realidade. Assim. Imaginem que isso é só uma projeção para mostrar porque como esses dados se relacionam. Todos esses dados são diferentes, só que... Passa para a próxima tela. Quando eu faço uma análise só em base com
conceitos estatísticos bem básicos, por exemplo, a média do que foi investido em Google versus a média que foi investida em Facebook, a média que foi investida na campanha offline versus a média de TV, com dados diferentes. Eu tenho a mesma média e o mesmo retorno de investimento. E também, assim, é um conceito básico de estatística, que é a variância. Eu tenho variâncias iguais e uma correlação entre investimento e retorno, que ela é igual, embora todos os números dessa tabela sejam diferentes. E daí, o que acontece, basicamente, a ideia dessa tabela é que quando você plota os dados, por mais que que todas essas ideias estatísticas sejam muito semelhantes, assim, elas começam a ter diferença lá na terceira casa, que é bem... É muito, né, de chegar aqui, né, para bater o olho. Na verdade, ontem, quando a gente estava simulando isso em casa, o Rafael até falou assim, nossa, parece que eu estou copiando e colando só os resultados e não as fórmulas do Excel, porque eu estou isso no Excel. E daí, assim, quando você plota esses dados, por mais que eles tenham a média, a variância e outras coisas iguais, passa para a próxima tela. Mais um? Não, é isso, para mostrar os plots. Aqui está um plot do que seria essa campanha de Google. Pode avançar só para mostrar os plots e depois a gente volta nelas. Beleza. Aqui tem um plot do que seria a campanha de Facebook, a campanha offline e a campanha de TV. A campanha de TV tem um que foge ali. Embora a média, a variância, todos os dados, pode voltar para isso aí. Todos os dados sejam iguais, ou seja, eu vou analisar só os dados sem botar esses dados, os números gerais não me dizem nada. É óbvio que aqui eu tenho uma base de dados pequena, com 11 números, 11 situações diferentes, mas assim, imaginam esse tipo de situação extrapolando para uma base de dados muito maior de dia a dia, onde se trabalha com muitos dados, e você só calcula a média, a variância, ou faz só uma correlação entre retorno e investimento, os números são iguais, eles não representam nada do que está acontecendo de fato. E daí, quando eu começo a plotar, eu tenho uma situação onde, por exemplo, nessa campanha de Google, acontece essa relação linear, que é a mais clássica de análise estatística. Assim, se eu traçar uma linha ali no meio, as variáveis elas vão ficar mais ou menos, tipo, vai ter uma relação, por mais que pareça que está uma para cima, uma para baixo, porque elas escapam um pouco. Essa é a relação linear mais clássica, assim, porque elas, quando você traça uma linha, você imagina o volume de dados, eles estão lineares numa média. Tem um pouco para baixo, um pouco para cima. E o que isso quer dizer? Que nessa campanha, quanto mais eu invisto, mais retorno eu tenho, porque ela está, de fato, crescendo ali nos dados. Quando eu vou Deixa eu só fazer uma pergunta, né? Apesar de ir variando, né? Tipo, se eu investir 5, ele sobe 6, e isso vai variando, só que a gente vê, né, que a tendência deles irem crescendo ali, né? Exatamente. Quanto mais eu invisto, mais retorno me dá. Bom. Quando eu vou para a plotagem seguinte, de novo, esses dados, eles têm a mesma média, a mesma variância, o mesmo índice de correlação, todas as coisas que são as mesmas coisas do plot anterior, só que quando você plota, ele mostra um caminho completamente diferente da relação entre a variável, tipo, o investimento e o retorno. Percebam que ele vai crescendo até um determinado ponto, depois ele chega num pico, talvez ele comece a cair, eu não sei, porque ele está ali no comecinho, que é uma relação curvilinear que, na verdade, mostra que, assim, a interpretação disso seria, talvez eu tenha um topo do quanto vale a pena investir, porque depois disso vai começar a não ser tão lucrativo. Então, assim, é uma relação diferente da campanha simulada que a gente falou antes, onde quanto mais eu invisto, mais cresce. Aqui a interpretação já é outra, aqui a interpretação é, talvez eu tenha um pico. E daí é interessante, né, que do Facebook aqui, chega um momento que você pode colocar um caminhão de dinheiro e um carrinho de dinheiro, né? Você vai ter o mesmo resultado, teoricamente, né? Sim, simula nessa dentro simulação. Da nossa simulação aqui.
É mais para explicar qual é a relação do gráfico com os números e por que às vezes a média, aqueles dados não ajudam a entender o que está acontecendo. Aqui nesse terceiro gráfico, que seria a nossa campanha offline, como a gente simulou, embora exista uma relação linear, você vê que quanto vai mais, tem uma variável lá em cima, que é claramente um outlier. Que ela tá, tipo assim, talvez o quanto mais eu invista, não esteja me trazendo tanto retorno assim, a curva está um pouco mais reta. Só que tem uma variável lá em cima que é uma distorção, assim, a gente sempre discute isso porque o outlier, ele precisa ser analisado com mais calma para entender por que ele é um outlier e o que está acontecendo, assim, e essa plotagem me permite ver que tem um gráfico lá em cima, um dado lá em cima distorcendo a minha relação entre as variáveis que eu estou estudando. A plotagem ela é bem interessante para isso, assim, de novo. Se eu olhar os números aqui do lado, talvez eu consiga entender que tem um outlier ali acontecendo, que é esse 12.7 ali. Mas, quando você tem uma base de dados muito grande, você não vai conseguir perceber isso necessariamente em todos os números. Então, assim, a plotagem ajuda você a pegar o outlier, entender por que você precisa olhar aquele dado com mais atenção. A gente só consegue extrair essa informação a partir de visualizar, né? Porque olhando a tabela ali, como você falou, né? Na verdade, Se fosse uma assim, tabela maior, com certas ferramentas de análise estatística e essas coisas, eles te mostram também os outliers. Não é só nesse tipo de plotagem, só nesse tipo de gráfico, existe outro. O outlier, ele é um dado sensível, que se você vai parar para fazer uma análise de dados, ele permite isso. Mas, assim, pegando o Excel, por exemplo, que você bota lá as coisas, você roda um gráfico desse e consegue pegar o outlier. Sabe? Enfim. E daí, no último gráfico que a gente tem, onde os dados ficam todos empilhadinhos e tem um outlier lá sobrando, é interessante você pensar que, assim, como assim, nessa simulação aqui, o investimento sempre foi o mesmo, só que o retorno variou. Estatisticamente interpretando, isso quer dizer que não tem relação entre as variáveis, porque não importa o quanto eu invista e o outro lado está crescendo. Tipo assim, não tem uma relação entre o crescimento de uma e o crescimento de outra, elas estão funcionando de maneiras diferentes. E claramente eu tenho um outlier que está distorcendo os meus dados e dando essa impressão de que existe uma média, de que existe uma correlação até alta entre as variáveis, quando na verdade ela não está ali, a correlação, ela está sendo distorcida porque o jeito que os gráficos, os dados estão sendo interpretados está distorcendo essa relação, assim. A gente até brincou aqui falando, assim, tipo, esse é os anúncios de TV do dia a dia, e daí tem um anúncio lá que é da novela das 9, capítulo final, que puxou todas as vendas e fez com que o retorno do investimento fosse muito mais alto, embora o investimento também tenha sido muito alto. Pois é, extrapolou, né? Tipo... E daí, assim, daí chega porque que a gente quis mostrar isso, assim, esse é um conceito matemático, esses dados, essa base de dados que a gente usou para essa simulação e brincou como explicar com ela aqui, mostrando essa relação entre retorno de investimento nas questões de decisão de mídia, etc., é uma coisa que um estatístico chamado Francis Anscombe criou em 1973, que é o quarteto de Anscombe, que são essas 4 bases de dados, onde ele queria mostrar o quê? Que nem sempre os números, e olhar esses dados como média, variância, índice de correlação, estatisticamente são suficientes para você entender o que está acontecendo com os dados. Ele queria propor que, assim, você tem que visualizar, mais do que só ter uma base de dados e fazer essas análises secas em cima deles. A visualização te permite ver coisas, interpretar coisas que muitas vezes fogem dessa análise friamente estatística. E daí tem em cima desse quarteto de Anscombe, que o pessoal de visualização de dados curte, porque ele, de fato, apresenta essa ideia muito bem, existe esse... Pode passar. Em 2017, foi criado esse dataset, que se chama Datasaurus 12, que é um dataset que acho que são 12 figuras diferentes que ele forma com bases de dados que também tem a mesma média, tanto da variável x quanto da variável y, o mesmo desvio padrão entre as variáveis e o mesmo índice de correlação entre elas. Ou seja, para quem faz uma análise fria, parece que assim, nossa, os números dizem a mesma coisa. Né?
Na verdade, assim, a partir da terceira casa ali começa a mudar, tanto que aparece até nessa animação. E cada uma delas vai formando. Cada base de dados, quando você plota essa base de dados para mostrar essa relação entre X e Y, ele vai formando esses desenhos. Para mostrar que, assim, tipo, nossa, dependendo de como você plotar, você tem uma relação completamente diferente acontecendo. E um deles é um dinossauro, por isso que chama Datassauros. Muito bom. Então, isso é legal para a gente ver, né, Nayara, como que, assim, de uma certa forma, eu achei legal a gente conversando de trazer isso logo no começo dessa aula, para a gente entender que, assim, pensando, né, no contexto atual de como que os negócios como que transcorrem os negócios, né? Então, são decisões baseadas em dados, muitas coisas num volume muito grande, né? E daí a gente poderia usar alguns termos que a gente vai contornar aqui, como, por exemplo, Big Data e outras dessas relações, né? Mas mostrando como que é importante, talvez, a gente usar uma outra forma de análise, né? Que não seja só numérica, um tipo de raciocínio, né? Que é a gente parte ali estatístico e tal, mas se a gente também pode utilizar um raciocínio numérico, numérico não, desculpa, visual. E aí que eu entro para complementar a questão, né? Que são as bases do pensamento visual, assim, né? Então, na minha formação, eu sou designer gráfico de formação, né? E trabalho com isso também, além de ser professor. E uma das grandes desafios, assim, é pensar visualmente, pensar com imagens, né? Tipo, desligar o modo ali de pensar com texto, ou então às vezes pensar com números e coisas do tipo. E é, como que faz isso, né? Então, ao longo aí da pesquisa que eu fiz no doutorado e de algumas coisas que eu pesquiso, eu fui encontrando alguns autores que dão alguns guias, né, de como a gente faz isso. Mas antes de entrar nesses autores e apresentar eles alguns para vocês, explicar mais ou menos como que isso vai ser visto nesse curso completamente, né? Eu vou dar um exemplo, assim, de novo, conectando com a questão de tomada de decisão, né? Só que não em negócios, no dia a dia, né? E como que algumas características do pensamento visual ajudam a conectar é, tomadas de decisões mais precisas, né? Como esse caso que a Nayara mostrou para a gente ali, que os dados, às vezes, uma análise meio por cima, assim, né? Pode enganar, né? Pode estar escondido um dinossauro ali no meio do seu conjunto de dados. Pensando no dia a dia bem comum, sei lá, eu ligar para minha mãe ou mandar uma mensagem no WhatsApp para ela pedindo uma receita de bolo, né? Cozinhar não é exatamente uma das minhas habilidades mais é, habilidosas, que eu domine melhor, assim. Então ela manda uma mensagem assim, né? Tipo, bolo rápido, um xícara de leite, uma colher de fermento em pó, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras de açúcar, 3 ovos, 4 colheres de margarina. Eu, beleza, vou pegar, vejo que a gente tem tudo isso aqui na geladeira aqui em casa, e vou tacar tudo dentro e ali tentar começar a fazer. Só que eu abro o armário de casa e a primeira coisa que eu vejo é isso aqui: as xícaras e as colheres. Falou que é uma xícara de medida e uma colher, uma coisa. Beleza, peguei qualquer xícara aqui, a que eu gosto mais, e usei ela como medida, peguei a colher que estava limpa e usei como medida. E daí eu fiz o bolo, e o bolo da minha, tipo, eu fiquei na dúvida, né? O meu bolo saiu assim. E o bolo da minha mãe geralmente fica desse jeito, né? Daí, o que que aconteceu? Eu mando a mensagem com a foto para minha mãe e a minha mãe me manda, não, mas você fez errado, né? Daí, percebi que eu fiz errado. E ela me manda uma foto, pede pro meu pai tirar uma foto dela fazendo o bolo. E dela tira essa foto aí. O que que eu vejo? A caneca que ela tá usando, a xícara que ela tá usando como medida, é uma grande. E aí,
essa é uma questão legal, né? Tipo, o texto aqui, é claro, que a informação que a minha mãe passou estava faltando, né? Eu podia ter falado uma xícara pequena, uma xícara média, 250 ml, enfim, alguma coisa de medida. Mas o que é interessante mostrar isso aqui? Que a imagem, ela naturalmente, intrinsecamente, faz parte dela a mensagem do tamanho da xícara em relação ao todo. Por isso que a foto funciona bem, nesse caso, para comunicar as coisas. Eu só de bater o olho, eu já saquei, putz, o tamanho da xícara que eu usei, a colher que ela está usando, né? Tipo de medida do coisa daqui do fermento, né? Então, quando você vai se comunicar com imagens, a imagem não aceita um mais ou menos, não aceita um conceito muito abstrato. Ela tem que ser meio concreta, porque senão você não consegue desenhar, não consegue representar, não consegue usar uma foto para comunicar. Então, se a gente partir para pensar e tomar decisões pensando com imagens, talvez a gente tome decisões mais acertadas. Aqui eu estou falando de um bolo, né? E se a gente imaginar uma situação, por exemplo, eu estou organizando um evento, né? E se eu tento organizar ele num diagrama, as chances de eu esquecer algum detalhe ou lembrar de algum detalhe é muito maior, muito menor, né? Eu esquecer alguma coisa, né? Uma chance muito menor se eu desenhar ele, né? Se eu tentar me expressar e usar esse raciocínio visual para lembrar das coisas. Bom, essa era a xícara que eu tinha usado ali para fazer o meu bolo. Então, o pensamento visual ele se apoia nas informações concretas que a imagem fornece, né? Isso nos permite verificar a viabilidade das decisões. Então, é como se fosse uma checagem ali, né? Tipo, isso que eu estou pensando é possível? Está faltando alguma coisa? A imagem já entrega isso logo de cara. Por isso que essa ideia do pensamento visual complementa tão bem com aquilo que a Nayara estava falando, né? Das decisões estatísticas ali, baseadas em dados, em evidências, né? Bom, dentro disso, beleza, você que está vendo e assistindo, né, pode estar se perguntando, tá, mas eu não desenho, não sei, e não, assim, não desenho, não tenho tempo para isso e não nem quero, né? Só que também, é claro, a minha ideia não é, e nesse curso que a gente vê, também não é de sair com desenhistas nem nada do tipo, não é essa a ideia. A ideia é de você quase começar a falar um outro idioma, igual tem inglês, espanhol, etc. Se a gente imaginar, tem a língua falada, daí a gente pode ter língua de Libras, né, que é a língua de sinais, e tem a linguagem visual, que a gente exerce esse raciocínio, que a gente pode usar ele para comunicar e pensar. E daí tem alguns autores que têm algumas saídas muito interessantes para a gente pensar isso, né? Então vai ter o Dan Rowan, que tem o Visual Think Codex, que ele vai ter estratégias, né, de como que a gente vê, pensa e atua, né? Tipo, então ele vai ter algumas estratégias visuais ali. Então, quando eu tenho um grande volume de dados, que estratégia visual eu uso para representar eles, né? Quando eu quero falar sobre pessoas, o que eu uso para representar isso, né? Como esses caminhos do pensamento, e a gente pode usar essas ideias dele para transformar as informações, né? Seja de informações numéricas para informações visuais, informações de texto para informações visuais, né? Então ele ajuda ou combinar tudo isso para conseguir ou pensar e tomar uma decisão melhor, ou então comunicar e começar a passar isso para frente, né? Que também é uma coisa do dia a dia que a gente tem em negócios, né? Outro cara muito importante para esse pensamento é o Dave Gray. O Dave Gray, ele tem uma empresa de explicações, basicamente, facilitação visual e tal, né, que é Explain, e ele vai ter uma ideia chamada alfabeto visual. Então ele vai falar que com esses elementinhos aqui, né, que é um ponto, uma reta, uma curvinha, um chapeuzinho aqui, uma espiral, um E, um círculo, uma, é, uma representação oval, um triângulo, quadrado, uma casinha, uma nuvenzinha, a gente consegue contar qualquer história, né? E essa ideia de contar história é usar esses elementos, e ele tem algumas estratégias aqui, né,
para a gente levar em conta essas informações que a gente tem no mundo, né? Ou então das situações que a gente está passando ali de negócios e está difícil de resolver, né? De pensar, porque são muitas coisas. Ele ajuda a gente a achar esses caminhos para colocar isso no papel e resolver. Então, o que é legal da ideia do David Gray também é que isso pode ser co-criativo, né? Então, eu tenho, voltando no exemplo ali que a Nayara deu, né? Vamos colocar uma situação assim, né? O pessoal de marketing ali precisa dar uma solução, porque gastou muito e etc. Então tem aquele levantamento de dados todos ali e deu aquele problema que estava difícil de achar, né? Porque pela análise só dos dados, olhando só as tabelas, as médias e tudo estava muito próximo. Daí a hora que plotou os dados, descobriu aqueles outliers lá, principalmente aquele outlier da TV, né? Como comunicar isso para os superiores para mostrar, gente, a gente não fez nada errado. O que aconteceu foi alguma coisa característica lá da novela que todo mundo assistiu e daí naquele dia cobraram a mais e tal. Você pode usar, a equipe pode se reunir e tentar contar, como que a gente vai contar essa história, né? Usar esses elementos aqui, né, para tentar costurar, né, essa história para passar alguma coisa para frente, né? Então, eu acho muito legal, assim, que ele dá para a gente combinar, né? Como que eu tiro essas informações e transformo elas lá usando o Dunrow. Com o David Gray, a gente começa a ver como que eu represento e como que eu vou contar essa história, né? E daí entra a Guilhermina Brandt, Wilhelmine Brandt, né? Que é uma alemã, que ela vai ter dois livros que são muito importantes, o Visual Thinking Visual Thinking e o Visual Doing, né? Então, que é o pensar e fazer visualmente. O que é legal do trabalho dela? Que ela vai ter alguns templates já para eu pensar, por exemplo, essa situação que eu comentei ali. O pessoal precisa pensar como fazer essa estratégia de marketing ali, ou então de convencer. Ela vai poder recorrer a algum desses templates que ela já indica para representar isso e tentar chegar com a equipe ali para pensar. Isso tudo começa a trabalhar coisas de pensamento visual, design thinking e etc. Né? Então, são alguns conceitos que passam por ali para a gente contar essa história visual, contar essa história com os dados. Bom, deixa eu passar aqui. Nesse sentido, né, pensando no dia a dia dos negócios, só um minuto aqui que deu um problema, gente. Aí, voltou. Questões técnicas. Nesse dia a dia, né, um outro complemento que eu acho que a gente pode ter é assim, pensando, né, beleza, pensamento visual a gente viu, né, as situações com os dados e como o pensamento visual pode ajudar a gente a lidar com esses dados, né, mas tem algumas outras necessidades que a gente tem no dia a dia ali, né, não é só pensar e decidir, apesar de ser grande parte, né, da questão ali, mas também tem a camada do comunicar, porque não adianta você tomar a decisão e não conseguir passar ela para frente, né? Para ela ser efetivada. Se comunicar de uma maneira eficiente faz parte desse arcabouço ali. E daí, dentro disso, tem uma área do conhecimento, que é o design da informação, aqui, que é uma área que se preocupa basicamente como que essa mensagem, seja visual, usando texto, imagem, dados, etc., vai ser transmitida para as pessoas, né? O design da informação, em síntese, ele está preocupado com esse mecanismo de comunicação visual, no caso, que a gente está usando aqui, né? Então, a gente vai ter algumas regrinhas, não regrinhas, eu diria, mas algumas estratégias para a gente abordar esses fenômenos. Então, a primeira delas é assim, imagina que a gente tem essa planilha gigante, assim, e a gente precisa encontrar o número 33838, ou então saber quantas vezes ele se repete, né? E enfim, aquelas situações chatas que a gente não consegue usar o computador, tem que fazer na mão, no olho, né? Sei lá,
Imagina que é um evento grande você tem que achar esse número ali. Se a gente pensar, tem um conceito dentro do design da informação que a gente chama de variáveis gráficas. E a gente consegue utilizar um recurso muito básico, estimular outras formas de processamento e percepção visual, que a gente acabou nem comentando aqui, para não estender demais assim, a nossa aula, a nossa explicação, mas, por exemplo, a gente consegue, por meio de alguns recursos bem rápidos, assim, né, a gente consegue colocar aqui, fazer com que as pessoas, ajudar a cognição das pessoas, né, ajudar elas a pensar, a extrair dessa tabela aqui essas informações. Então, se a gente colocar aqui, uma coisa bem básica, aqui as variáveis gráficas, né? Então, se eu colocar um bold, já facilita, né, para as pessoas extraírem essa informação. Se eu colocar cor, também. Então, a gente vai ter várias situações que a gente consegue dar um destino um pouco mais fácil ali, né, organizar. Então, a gente pensou visualmente, conseguiu refletir com aquele pensamento visual que a gente colocou no papel ali, só que para comunicar talvez precise de mais uma camada, e o design da informação ajuda essa camada, né? Como mostrei aqui para vocês, essas variáveis gráficas, que são esse conceito, né, de coisas que eu consigo variar. Então eu tenho os números, eu consigo mudar a textura deles, cor, valor ali, intensidade, né, tipo brilho, se ela é mais escura, mais claro, direção, tamanho, forma, posição espacial. Então, esse é um princípio, assim, que já ajuda bastante, e a gente consegue ver ele aplicado em alguns materiais que são muito utilizados e desejados, né, tipo, no dia a dia de negócio, né. Um deles são os dashboards, né, que é um conjunto de gráficos ali e visualizações de dados organizados para a gente ter uma noção do todo de alguma coisa, né. Então, eles podem conter esses pequenos gráficos, a gente tem esse universo, né, da visualização de dados, que são gráficos feitos para uma visualização muito precisa ali, né, tipo, muito dedicada também para aquele conjunto de dados. E a gente tem os infográficos. Os infográficos, eles vão ser uma conexão de um pouco de ajudar a contar uma história, mas explicar um detalhe, né? Então, como a Nayara tinha mostrado lá atrás, aquele outlier nos gráficos, né? Que é uma visualização de dados, a gente poderia contar uma história. O que aconteceu naquele dia da exposição que teve na TV lá, né? De tipo da campanha na TV, que foi tão caro e teve um retorno tão grande. Daí a gente pode ver que, sei lá, foi o último episódio da Avenida Brasil, assim. Daí a gente conta no infográfico, contextualiza e ajuda, o infográfico ele consegue dar essa dimensão das pessoas irem entrando e se aprofundando naquele conteúdo. Então ele é legal para quando a gente precisa dessa profundidade, contextualizar as coisas, e ele usa imagem e texto para a gente conseguir conversar com isso, né? Então, meio que encaminhando aqui para algumas explicações e amarrando as coisas, né? Essa é a proposta desse curso que a gente está oferecendo, é um curso de extensão, né? O Visual Think para Negócios. Nele a gente vai ter as disciplinas que vão cobrir um pouco do que a gente falou e muito mais, na verdade, né? E tem o desenvolvimento de um projeto, que pode ser um infográfico, um dashboard, uma visualização de dados, com esse suporte desse tratamento estatístico bem introdutório, assim, a ideia não é sair nenhum estatístico ou estatística desse curso, né, mas com o suporte que a Nayara deu e com essa visão também, né, global, integrada, né, do que no dia a dia de negócios, como funciona, né, ancorada na realidade, junto também com essa questão de quais são as ferramentas que a gente usa para produzir infográficos, né, então tem algumas ferramentas gratuitas, e para gerar todas essas visualizações, a gente vai ver nesse curso, né? E um pouco mais. Esse seria o resumo visual completo aí, né? Então, a gente tem os dados, a ideia de quem passa por esse curso, né, é de saber organizar, né? Reconhecer, né? Ver esses dados e começar a encontrar.
conseguir visualizar mentalmente ou na mão ali e tomar decisões. E também o plus é comunicar esses dados, né? Bom, esse é o slide final ali. Acho que tem algumas perguntas, né, que a gente recebeu aqui que a gente pode comentar. Só no encerramento, né, aqui tem o meu nome completo e meu e-mail, caso vocês queiram ter em contato. Tem o da Nayara também, né, o nome e o e-mail. E aí, bom, vamos lá, as perguntas. O Fabiano, na verdade, foi um comentário que foi feito, né? O Fabiano de Miranda, ele falou que isso é legal porque desmistifica a ideia de que precisa ser um artista para se expressar visualmente. Justamente, ele está comentando lá atrás do Dan Rowan, da ideia do Dan Rowan e do Dave Gray, né? Tem um colega, uma pessoa que sempre participa dos podcasts que eu organizo, o Carlito Machado, professor, acho que ele também está ministrando alguns cursos, que ele fala, né, quando você aprende a escrever na escola, né, tipo, você não está aprendendo a escrever para ser um grande escritor, né? A gente deveria pensar com desenho da mesma forma, né? Porque desenho é uma linguagem para se comunicar. E o Dave Gray vai mostrar esses caminhos para a gente comunicar e pensar, né, a partir da imagem. Então é bem legal, né? A Júlia Santini comentou, né, infográficos também facilitam demais o entendimento. Essa é uma camada que a gente não trouxe aqui objetivamente, né? Mas justamente o infográfico, por causa dele utilizar essas visualizações, esses recursos visuais, ele ajuda a revelar coisas, né, que a gente não, que estão fora da superfície. Tem até um teórico muito importante dessa área de visualização de dados, infografia, que vai falar, né, o Edward Tufte, da bela evidência, que é Na quando verdade, você... Pode falar, né? a gente teve que editar bastante coisa, tinha bastante coisa legal para botar aqui. Então, assim, isso é uma versão mega compacta e editada para tentar explicar um pouco de como abordar esse assunto, de como introduzir ele, mas completando um pouco as coisas, assim, porque, na verdade, tipo, infográficos ajudam muito em muitas coisas e acaba, tipo, é uma coisa que se fosse abrir aqui e a gente ia ficar até 10 horas da noite e não ia ser uma aula introdutória. Até 10 horas da noite da semana que vem, né? A gente teria muita coisa para falar. Então, é bem isso. A gente agradece o espaço, né? E se vocês ficarem interessados, né, no curso completo, por favor, entrem em contato com o pessoal ali do IED, né? Tem o link, imagino que no YouTube ele tem a página certinho. E é isso. Quer dar um tchau, Nayara? Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, gente. Eu não sei se... peraí. Tem mais perguntas? Tá, parece que tem mais perguntas. Desculpa, gente. Fui adiantando aqui. Tá, Não tem mais perguntas. não tem mais perguntas. Deixa eu só ver aqui. Ok. Então é isso. Tchau, tchau.